Saudações, está no ar o programa Saúde. E hoje vamos falar sobre a promoção e o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento integral das nossas crianças através da vacina. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 1,5 milhão de crianças com menos de 5 anos em todo o mundo morrem anualmente por doenças que podem ser prevenidas através da vacina. Num contexto em que o mundo trava uma batalha contra a Covid-19, a recomendação da Organização Mundial da Saúde é que os governos continuem os seus calendários de vacinação de modo a reduzir o impacto da Covid-19. Hoje vamos conhecer o Centro de Saúde do Chipamanini e vamos acompanhar o processo de vacinação das crianças neste centro. Acompanhe. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a vacina é uma das formas mais bem-sucedidas e de baixo custo para a proteção da saúde e do futuro das nossas crianças. Hoje vamos conhecer os serviços de vacinação do Centro de Saúde do Chipamanini. Acompanhe-nos. O processo de vacinação aqui no Centro de Saúde inicia logo após a nascença da criança, isto é, a criança nasceu com vida, então já inicia o processo de vacinação. Dentro dos cartões de saúde da criança, existe lá um calendário sobre as vacinas. Então o calendário vem da seguinte forma: logo à nascença tem que fazer 2 vacinas, que é a vacina de tuberculose e pólio. É feito logo na maternidade. Nasceu com vida e saúde, iniciou as vacinas. Então depois a criança volta a fazer aos 2 meses, depois de ter feito a nascença, volta a fazer aos 2 meses, aos 3 meses, aos 4 meses, aos 9 meses e 1 ano e 6 meses. Mas neste período também pode aparecer campanhas de vacinação, que são aquelas a nível nacional. Também, quando aparecem, as crianças também devem voltar para fazer a vacina. Pode ser no posto fixo, assim como nas brigadas móveis. As vacinas são importantes para prevenir doenças. Isto é, uma vez que nós vacinamos a criança, introduzimos no organismo da criança as vacinas, elas vão estimular anticorpos, que por sua vez vão prevenir as doenças para as quais nós demos a vacina. Vou dar um exemplo. Vacinamos contra a BCG, que é a tuberculose, vacinamos a criança, o organismo vai se estimular e produzir anticorpos e a criança está protegida contra a tuberculose. Não estamos a dizer que a criança não vai apanhar tuberculose, porque depois podem pensar que não, porque que existem muitos casos de tuberculose por aí. Pode apanhar, mas numa forma não grave como numa pessoa que não apanhou a vacina da tuberculose. Logo no início da atividade, temos a nossa sala de espera, onde todas as mães estão lá. Então nós fazemos uma palestra coletiva em que vamos informar as mães sobre as vacinas, a importância das vacinas, os efeitos que podem advir depois da vacinação. Então, alguns bebês podem ter febre, assim como os outros não. Isso depende da reação do organismo de cada uma. Mas para aqueles bebês que tiverem febre, informamos as mães que não é algo diferente ou anormal, que é uma coisa normal. Por quê? Porque nós introduzimos algo no organismo da criança, então ela está a reagir desta forma, está a mostrar que alguma coisa foi introduzida no meu organismo. Então a mãe pode fazer o arrefecimento corporal da criança. Quando a febre não passar 2 dias depois, aí pode trazer a criança à unidade sanitária para vermos se pode ser algo diferente da vacina, porque podemos estar a pensar que é só pela vacina, mas que a criança pode ter outro problema. Mas dentro de 2 dias é normal que a criança tenha febre depois de fazer a vacina. A criança não é só da mãe. Porque imaginemos, por exemplo, se o pai e a mãe trabalham, os dois devem se preocupar para o bem-estar da criança. Se a mãe está livre, a mãe pode muito bem vir com a criança. Mas também, se o pai está disponível, o pai pode muito bem deixar a mãe no serviço e ser o pai a pode trazer a criança. Se não viemos as vacinas, os nossos bebês ficarão doentes e daí já vai ter aquela correria de um lado para cá, para o hospital, para cuidar daquelas doenças, não é? E no tempo em que vivemos realmente com o Covid-19, né, não é muito aconselhável todo o tempo ter que frequentar os hospitais, não é? Então é mais fácil prevenir do que remediar. Uma criança vacinada
geralmente cresce sem ter muitos problemas de saúde. Por quê? Porque a vacina é uma vacina de imunização e prevenção. Praticamente a criança não contrai certas patologias que, diferentemente de uma criança não vacinada. Por exemplo, uma criança não vacinada pode apanhar paralisia, pode apanhar tuberculose facilmente, pode apanhar diarreias constantes, pode ter parasitas intestinais. A prevenção é o melhor remédio. Tragam as crianças para fazer as vacinas. As vacinas estão disponíveis em todas as unidades sanitárias. As vacinas são de borla. Vacinar a sua criança não é só proteger a si ou a sua criança, mas sim, indiretamente, também protege a criança do vizinho, do outro. Depois de sabermos como ocorre o processo de vacinação no centro de saúde, vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Para você que só agora ligou o seu receptor, hoje estamos a falar sobre a importância da vacina. No início do nosso programa, aprendemos um pouco mais sobre o processo de vacinação no Centro de Saúde do Spamanini. Agora, vamos a uma conversa com a doutora Graça Mazzini, chefe do programa de vacinação no Ministério da Saúde. Bom, estamos em conversa hoje com a doutora Graça Mazzini, é chefe do programa de vacinação no Ministério da Saúde e vai nos esclarecer algumas dúvidas e perguntas sobre este assunto. Olá, doutora Graça, seja muito bem-vinda ao Saúde e Vida. Olá, Mércia. Olá, caros telespectadores. É um prazer estar aqui e falar desta importante intervenção de saúde pública para todos nós. Muito bem. Doutora Graça, o que é uma vacina? Por que nós devemos nos preocupar em vacinar não só as nossas crianças, mas os adultos também têm vacinas que precisam apanhar? Então, por que nos preocupar com esta questão da vacinação? Olha, primeiro dizer que a vacina é um produto biológico, não é como qualquer outro produto biológico, mas a particularidade da vacina é que é um produto que é administrado para prevenir das doenças. Nós temos que fazer a vacinação porque a vacinação até agora é um dos métodos de prevenção de doenças mais custo-eficaz. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós vacinamos uma vez ou duas vezes ou três vezes conforme o tipo de vacina e esta proteção que nós devemos levar para o resto das nossas vidas. É diferente de ficar à espera que a pessoa fique doente para depois ir fazer o tratamento. Portanto, é bem mais barato, é uma intervenção muito concreta e que é feita principalmente nos primeiros anos de vida. E a criança fica protegida e cresce e torna-se um adulto saudável e responsável. E o que é o Programa Nacional de Vacinação? Olha, o Programa Nacional nós chamamos Programa Alargado de Vacinação. Quando começou este conhecimento sobre as vacinas, houve uma necessidade de os países adotarem políticas que garantissem a vacinação das suas crianças. E no final da década de 70, a OMS instituiu os Programas Alargados de Vacinação, que é para exatamente coordenar todas as ações a nível dos países para garantir que as crianças sejam vacinadas. Isto implica desde a mobilização de recursos, o desenho de estratégias para vacinar e também a própria alocação das vacinas como produto propriamente dito para podermos garantir que as crianças sejam vacinadas. Então, o Programa Alargado de Vacinação diria que é a unidade que coordena todos os esforços a nível do país para garantir que as crianças são vacinadas a nível das unidades sanitárias, mas também algumas vezes fazemos campanhas e as crianças também podem ser vacinadas durante as campanhas. E o que é que se pode fazer quando uma criança tem vacinas atrasadas? Porque muitas vezes nós vemos que às vezes as mães não têm oportunidade de ter aquele tratamento durante a gestação e nem depois, pois muitas vezes as unidades sanitárias estão distantes, mas entretanto esta mãe está preocupada com a saúde da sua criança. O que é que pode fazer?
Pois, importa dizer que existem as vacinas que são feitas para a mãe no período pré-natal, que servem para prevenir a mãe de algumas doenças, que efetivamente, se ela não tiver essa prevenção, pode passar as doenças para o filho. Mas existem as vacinas mesmo próprias para a criança. Se a criança não tiver apanhado a vacina, a criança tem que se dirigir a uma unidade sanitária para poder ser vacinada. Como é que é feita a vacinação? A vacinação é feita logo no início da vida, nas primeiras 24 horas da vida é administrada uma vacina, e, entretanto, a criança tem que seguir um calendário vacinal que vai levar até aos 18 meses. Portanto, vai ter vacinas passadas, dependendo do tipo de vacina, e vai fazendo a vacina até aos 18 meses aqui no nosso país. E no caso de a criança falhar a uma vacina por alguma razão, distância, ou porque a mãe não podia levar a criança, na primeira oportunidade que tiver, tem que levar a criança para ser vacinada na unidade sanitária mais próxima e a criança será vacinada. E quais são os riscos se um pai, mãe ou encarregado de educação optar por não vacinar a sua criança? Bem, os riscos são vários. Importa dizer que, conforme eu me referi inicialmente, as vacinas são um meio de prevenção de doenças. Então, pressupomos que a partir do momento em que a criança não toma as vacinas, ela fica suscetível ou vulnerável a contrair certas doenças. Então, se uma criança não faz a vacinação, ela fica mais exposta aos micro-organismos que causam as doenças e pode contrair essas doenças que muitas vezes podem ser doenças incapacitantes, como é o caso da polio, ou então doenças que até podem levar à morte da criança. Portanto, é muito importante que a criança apanhe a vacinação naquele período em que tem que apanhar, mas no caso de faltar a vacinação, tem que fazer logo na primeira oportunidade, porque ela previne a si, mas não só previne a si, mas também previne as crianças ao seu redor. Muito bem. A nível do Ministério da Saúde, o que é que está a ser feito? Quais são as ações que estão a ser realizadas para aumentar a expansão da vacinação e garantir com que todas as crianças moçambicanas estejam vacinadas? Olha, importa dizer que nós, como Ministério da Saúde, tentamos garantir a vacinação a todas as crianças do Rovuma ao Maputo e do Índico ao Zumbo. Como é que nós fazemos isto? Nós fazemos isto através das nossas unidades sanitárias. A unidade sanitária mais recôndita, falo do centro de saúde mais distante, tem condições para vacinar uma criança, não é? Mas também reconhecemos que, por causa do acesso às unidades sanitárias, há pais que podem não conseguir levar as crianças para as unidades sanitárias. E o que é que nós fazemos como alternativa? Uma equipe da saúde sai regularmente para a comunidade para poder vacinar a criança. Então, no sentido de tentarmos garantir que todas as crianças sejam vacinadas e nenhuma criança possa ficar sem a vacina. É um direito que a criança tem, é um direito que a criança tem de ser protegida e é uma responsabilidade social, então nós temos que tentar garantir que toda criança que nasça neste território seja vacinada. Mas também fazemos outras intervenções, como são as campanhas de vacinação. Acredito que já devem ter ouvido falar de alguma campanha que aconteceu, que são atividades que nós fazemos periodicamente para reforçar a imunidade das crianças. Quer dizer que fazemos as campanhas para poder fazer com que mais crianças sejam vacinadas, quer seja aquelas que já tinham sido vacinadas antes ou aquelas que perderam a vacinação por alguma razão. Então fazemos uma campanha, uma semana, vacinamos as crianças numa determinada região ou então em todo o país. Então essas são as estratégias que nós usamos para garantir que cada vez mais crianças sejam vacinadas. Naturalmente nós não podemos trabalhar sozinhos, nós contamos muito com o apoio da comunicação social para difundir a mensagem sobre a importância da vacinação, contamos muito com as lideranças religiosas, as lideranças políticas, as lideranças comunitárias e toda a sociedade civil, que é para podermos levar esta mensagem, porque algumas pessoas podem não saber, algumas pessoas podem ignorar, então é uma ação que tem que ser conjunta e todos nós temos que nos sentir parte dela devido à importância que tem para a sobrevivência das crianças. Bom, estamos a aprender muito sobre esta questão da vacinação
vacinação, é importante que todos os pais e encarregados de educação estejam atentos ao calendário de vacinação das suas crianças e das campanhas que decorrem a nível nacional para a vacinação das nossas crianças. Doutora, estamos numa época muito sensível. O mundo trava uma batalha contra a Covid-19 e Moçambique também está nesta luta. Quais são as recomendações que deixa para os pais encarregados de educação, tendo em conta este aspecto da vacinação? Olha, é um aspecto bastante interessante que coloca, porque conforme todos sabemos, há uma série de medidas que foram emanadas através do comunicado de imprensa de Sua Excelência o Presidente da República, e que uma delas tem a ver com a questão de ficar em casa, e isto muitas vezes pode ser muito mal percebido pelos pais e cuidadores e encarregados de educação. Então, em relação à vacinação específica, felizmente não há nenhuma contraindicação para fazer a vacinação mesmo nesta situação do coronavírus, a menos que seja uma criança que tenha sido exposta, que seja um contacto, que aí tem que esperar aqueles 14 dias e depois é que pode fazer a vacinação. Mas, no geral, qualquer criança tem que continuar a fazer a vacinação. Por isso, gostaria de apelar aos pais, cuidadores, que levem as crianças para serem vacinadas na unidade sanitária. É só controlar o calendário de vacinação. Se a criança tiver que fazer uma vacina durante este período, continue a levar a criança para fazer a vacinação. E não pode falhar a vacinação ou ficar em casa justamente naquele dia porque tem medo de apanhar o coronavírus. O importante é, ao sair fora de casa, usar todas as medidas de prevenção que acredito que todos nós já conhecemos, usar a máscara, usar o álcool gel, lavar as mãos, enfim, todas aquelas medidas que nós conhecemos para evitar a transmissão, mas garantir que a criança não perca a sua vacina. Com certeza. Estamos em semana de celebração, pois esta semana, a última semana do mês de abril, celebra-se a Semana Africana de Vacinação em paralelo com a Semana Mundial de Imunização. Que mensagem deixa, mesmo para finalizar a nossa conversa? Olha, a mensagem que eu deixo é de continuarmos a levar as nossas crianças para a vacinação. Felizmente, o nosso país, eu diria que há muita consciência em relação às vacinas e os pais têm sido muito comprometidos nesta questão da vacinação, que em outros países não acontece. Então, é muito bom que os pais, quando falo de pais, mães, cuidadores, qualquer que seja a pessoa, continuem a levar as crianças para vacinar. A vacinação é um ato de proteção da criança, mas também um ato de responsabilidade social. Por que eu digo isso? Porque se eu vacino a minha criança, não só a minha criança fica prevenida de alguma doença, mas também o fato da minha criança estar vacinada, ela não vai transmitir a doença para as outras crianças ao redor. Então, é mais do que um ato de prevenção, mas é um ato de responsabilidade social, e todos nós temos que abraçar esta causa, todos nós temos que levar as nossas crianças para a vacinação, porque a vacinação é eficaz, as vacinas funcionam e uma criança protegida é uma criança saudável. Muito bem, a doutora também tocou num ponto muito interessante que nós tivemos a oportunidade de ver no Centro de Saúde do Spamanini. Tivemos um pai a levar a sua criança para a vacinação, e isto é muito importante. Deve haver a colaboração, a união nas famílias, e todos devemos garantir a saúde e o futuro das nossas crianças. Pois este é um daqueles assuntos que ainda constitui um desafio para nós. Quando nós falamos de cuidados da criança, infelizmente, aqui na nossa sociedade, há uma tendência de relegar isso à mãe. E nós nos esquecemos que aquela criança muitas vezes tem um pai que também pode fazer esse papel, um pai, um irmão, que não é só o lado feminino, a mãe ou a irmã que tem a responsabilidade de levar a criança para o hospital. Portanto, é bom que já comecemos a ter alguns pais. Eu gostaria de apelar a outros pais também que sigam este exemplo e levem os seus filhos para vacinar, e também para outras intervenções de saúde, que as unidades sanitárias estão abertas para toda a gente e podem servir como exemplo para muitas outras pessoas. Muito bem, muito obrigada, doutora, por esta conversa super interessante. Aprendemos bastante hoje sobre esta questão da vacina e queremos nas próximas edições contar com a presença da doutora. Com certeza. Bom,
Assim foi a conversa com a doutora Graça Matsinhe, chefe do programa de vacinação no Ministério da Saúde. E eu espero que de hoje em diante você, pai, mãe e encarregado de educação, tenha noção sobre a importância da vacinação. A vacina é um dos procedimentos mais eficazes quando se trata de prevenção de doenças. Estamos num contexto em que o mundo trava uma batalha contra a Covid-19 e garantir a vacinação da sua criança é protegê-la e garantir a sua saúde e o seu futuro. E são vários os esforços que estão a ser feitos a nível mundial para garantir com que todas as crianças estejam vacinadas. Portanto, confira uma entrevista feita com um especialista em vacinação na Organização Mundial da Saúde. Estamos neste momento em conversa com o Dr. Manuel Novella, é oficial do Programas de Vacinação e Vigilância de Doenças na Organização Mundial da Saúde. Olá, doutor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Doutor Novella, a nível global, a semana de 24 de abril marca o início da Semana Mundial da Imunização, em paralelo com a Semana Africana de Vacinação. E o lema das celebrações deste ano, que encerrou no dia 30 de abril, é "Todos protegidos, as vacinas funcionam". Qual é o principal objetivo desta campanha? Bom, para entender o objetivo desta campanha, talvez começar por explicar que, como é sabido, as vacinas protegem, portanto, milhões de pessoas, todos os anos. E, infelizmente, nós continuamos ainda, portanto, com muitas crianças a não serem vacinadas. E esta campanha, portanto, acontece todos os anos, na última semana de abril, tem mais por objetivo incentivar um movimento global à volta da vacinação, chamando a atenção para a importância, portanto, da vacinação na melhoria do estado de saúde das populações. Okay. E relativamente ao tema que foi escolhido para este ano, que é tanto, todos protegidos, as vacinas funcionam, celebra, digamos, aqueles que estão envolvidos no desenvolvimento das vacinas, que são os cientistas, tanto os produtores, celebra também tanto aqueles que administram as vacinas, nesse caso são os trabalhadores de saúde, e celebra igualmente aqueles que recebem as vacinas, que são as comunidades. Portanto, todos eles são considerados, digamos, heróis, porque é do todo o seu trabalho que se consegue proteger, tanto a todos nós, contra doenças tanto infecto-contagiosas, preveníveis por vacinas, tanto neste caso. E como é que a vacina atua no nosso sistema imunológico? O organismo, de uma forma geral, tanto tem o seu mecanismo de defesa, que é o sistema imunológico. Mas esse sistema imunológico, para poder funcionar, ele precisa ter sido antes apresentado ao agente invasor, ao agente agressor. E desta forma, quando nós administramos uma vacina, tanto a uma pessoa, apresentamos o sistema imunológico, portanto, o agente agressor. E ele, portanto, começa a agir, tanto o sistema imunológico, a produzir os anticorpos. Os anticorpos são uma espécie de soldados, né? Que defendem o organismo, que depois vão, tanto, destruir o organismo invasor. Então, numa ocasião posterior, quando a pessoa entra em contato com o organismo de facto invasor, com o organismo infeccioso, o organismo já pode muito rapidamente reconhecer esse organismo, produzir os anticorpos necessários, que são os tais soldados, e destruir o invasor antes que ele possa provocar a doença nas pessoas. Portanto, é assim que as coisas funcionam com a vacinação. Certo, muitas vezes recomenda-se que a vacinação deve ser feita ainda na infância. Quais são os benefícios desta prática de fazer a vacinação enquanto ainda somos bebês, enquanto ainda somos crianças, e também existem aquelas vacinas que são administradas às mulheres grávidas antes mesmo da criança nascer? Como devem saber, tanto as crianças, elas já têm um sistema tanto imune imaturo ainda. O que quer dizer que se elas são expostas a um agente agressor, invasor, tanto a um agente infeccioso, não terão tempo de desenvolver a imunidade que precisam para debelar a infecção. É por isso que elas tanto são chamadas de susceptíveis.
Ora, quando se dá a vacina, portanto, a uma criança, e a vacina é um produto, né, que é desenvolvido no laboratório, que é bastante enfraquecido, não tem capacidade de produzir doença. Vai fazer com que, vai estimular o organismo da criança a produzir os anticorpos ou os soldados, tanto contra essa mesma doença. E há tempo, tanto dela produzir, tanto esta imunidade. E algumas vacinas, como devem fazer, tanto não basta tanto ser exposto uma única vez, mas é preciso tanto ter exposições variadas, sucessivas, para que possa conseguir produzir a imunidade necessária para defender o organismo. Então, é por isso que as crianças são, digamos, as pessoas tanto a quem se dá preferencialmente as vacinas, porque ainda não tiveram contato com esses organismos invasores, de modo que quando vierem entrar em contato, estas estejam preparadas para destruí-los. Relativamente às mulheres grávidas, portanto, é a mesma coisa. A mulher grávida, portanto, concebe, ela vai ter um bebê e é preciso também proteger tanto a esse bebê, tanto antes de nascer. Agora, sobre as vantagens tanto de dar a vacina às crianças, são múltiplas. Primeiro, tanto as vacinas podem salvar vidas. Segundo, quando nós vacinamos, né, as pessoas, protegemos as pessoas, mas também protegemos as pessoas à volta das pessoas vacinadas. Portanto, por outro lado, a vacinação é amplamente reconhecida como uma intervenção de saúde pública eficaz e econômica em todo o mundo. E, portanto, vale a pena vacinar. E depois, como o lema do Ministério da Saúde diz, criança vacinada, criança protegida. Portanto, vacinar uma criança é proteger o futuro de um país. A criança vai crescer saudável, vai ser muito mais competitiva, portanto, na vida adulta e vai contribuir, portanto, para o desenvolvimento socioeconômico do país. E a imunidade fornecida pelas vacinas é melhor que a oferecida pelas infecções naturais? Por exemplo, temos casos em que numa família uma criança tem varicela, então depois recomenda-se que as outras crianças desta família estejam próximas a esta criança, que é para poder ter varicela na infância, porque quando tiver varicela na fase adulta será mais complicado. É recomendável? É assim que funciona? Olha, a imunidade provocada por uma infecção, a imunidade provocada por uma vacina é igual à imunidade provocada por uma infecção. Mas a infecção é perigosa, porque tanto a criança corre o risco, né, de ver a sua saúde lesada. Sim. E com consequências, de certa forma, tanto devastadoras. Ou seja, pode não corresponder àquela expectativa esperada. O problema é quando você está exposto a uma infecção, você pode ficar doente. Sim. Portanto, pode desenvolver, por exemplo, situações, sei lá, de paralisias, pode ter problemas tanto ter o cérebro afetado, tanto consequência disso, como no caso de sarampo, claro, problemas respiratórios, que até podem levar à morte, tanto, e vários outros problemas. Então, é sempre melhor ser exposto tanto a uma infecção ser exposto através da vacina do que através de uma infecção, porque a infecção tem riscos e até pode resultar na morte, mas a vacina não acarreta os mesmos riscos. Portanto, o risco da vacina é praticamente bastante reduzido. Ok. E precisamos vacinar contra doenças que não circulam na nossa comunidade ou no nosso país? Olha, é importante, sempre que temos uma oportunidade, nós vacinarmos independentemente de a doença estar a circular ou não no nosso país. Sim. Olha, hoje em dia, com a grande intercomunicabilidade entre os países, portanto, as doenças muito rapidamente passam de um país para outro. E nós estamos agora perante um caso evidente, que é o caso da Covid-19. Exatamente. E também a gente viaja para os outros países. Né? As doenças não estão no nosso país, mas vão para outros países que a doença possa lá existir e podemos trazer a doença, portanto, para o nosso país de regresso. Então, o melhor é sempre estar vacinado, porque vacinar portanto, não prejudica-nos, pelo contrário, fortalece o organismo. Então, em qualquer circunstância, se você estiver vacinada, já está protegida contra qualquer doença que possa vir, portanto, a aparecer, desde que, naturalmente, seja vacinado contra esta doença, porque as vacinas dão proteção específica. Certo.
Muito bem, e uma das questões muito importantes que o doutor tocou é mesmo a Covid-19. A recomendação da Organização Mundial da Saúde é que os governos continuem com os seus calendários de vacinação de modo a reduzir o impacto desta doença. Qual é o apelo que deixa para todos os pais encarregados de educação que estão a assistir o nosso programa neste momento e que ainda não estão cientes desta situação da Covid-19, que é perigosa, e também não têm noção da importância da vacinação para as suas crianças? Olha, eu penso que mesmo em momentos de crise como este que nos encontramos, é importante não esquecermos que as outras doenças continuam. Portanto, elas existem, fitocontagiosas. E não nos esqueçamos que as nossas crianças continuam vulneráveis a essas doenças. Sim. Então é muito importante, de facto, que a gente mantenha os serviços a funcionar e as mães levem as crianças tanto para a vacinação, de modo a protegê-las contra estas outras doenças, né, que poderão ter consequências devastadoras na saúde das crianças. Muito bem. Em jeito de últimas considerações, pois estamos a chegar ao fim desta conversa, que recomendações, quais são as últimas palavras que o Dr. Novella deixa para os nossos pais encarregados? Mesmo alusivo à celebração da Semana Mundial de Imunização, que também coincide com a Semana Africana de Vacinação. Bom, primeiro, para saber que sem as vacinas, portanto, nós corremos um risco muito grave de apanhar, portanto, doenças infectocontagiosas preveníveis por vacinas. Certo. É daí que a recomendação é que, de fato, os pais levem as suas crianças, portanto, para a vacinação. Porque se protegem, portanto, a eles, protegem, portanto, a sua família através da vacinação. É importante manter isso aí. Por outro lado, como já havia dito, portanto, a vacinação é uma das intervenções, portanto, bastante econômicas para o país. E uma criança vacinada, uma criança saudável, significa que isto poupa tempo e recursos da família para tratar, por exemplo, de uma doença. Sim. Então, se vale a pena, tanto vacinar. E dizer finalmente que as pessoas não devem ter medo de vacinar. As vacinas são seguras. Sim. As vacinas, antes de elas serem aprovadas, passam por vários testes envolvendo milhares e milhares de pessoas saudáveis, tanto para garantir que elas são eficazes e seguras. E ao longo do tempo que as vacinas, portanto, existem, tanto elas são constantemente monitorizadas para a sua segurança e para a sua eficácia, tanto pelos cientistas. Então, as vacinas são realmente seguras. Portanto, não devem ter medo de vacinar. Portanto, por favor, levem as vossas crianças à vacinação. Em caso de qualquer dúvida, aproximem-se tanto das autoridades sanitárias, tanto para esclarecer as dúvidas. Mas as vacinas são seguras, portanto, podem levar as crianças para a vacinação sem nenhum receio. Muito bem, muito obrigada, Dr. Novella, por estas explicações muito pertinentes. Esperamos contar com a presença e a disponibilidade do doutor nas próximas oportunidades. Com certeza. Bem, obrigado. Assim foi a conversa com o Dr. Manuel Novella e aprendemos muito sobre a importância da vacinação. Como o doutor bem disse, não devemos deixar de levar as nossas crianças para a vacinação, pois a vacina protege e com eficácia. Bom, são instantes finais desta edição do programa Saúde e Vida, onde falamos da promoção e acompanhamento do desenvolvimento e crescimento integral das nossas crianças através da vacinação. Já sabe que pode interagir conosco através das redes sociais, subscrever ao nosso canal no YouTube e ficar a par de todas as novidades da H2N e também do programa Saúde e Vida. Já sabe que estamos também no Facebook e pode também enviar as suas dúvidas e perguntas para o nosso grupo do WhatsApp. Cuide sempre, sempre, sempre da sua saúde. Não permita que as nossas crianças morram por alguma doença que nós podemos prevenir através da vacinação. Não se esqueça também de prevenir a Covid-19. Por hoje é tudo e até uma próxima oportunidade.